Estamos de volta com o nosso Pan News no ar ao vivo para todo o Brasil. Há alguns meses houve uma grande polêmica envolvendo a iniciativa da OMS, a Organização Mundial da Saúde, de incluir a velhice na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. É chamada CID, né? É uma lista, podemos dizer assim, uma tabela onde todas as doenças têm um código, como se fosse numa biblioteca, né? Cada livro tem o seu código. Bom, na verdade, essa decisão já havia sido tomada por consenso em 2019 para entrar em vigor no início do ano que vem, mas agora, na reta final para sua implantação, setores ligados à área da longevidade passaram a temer que o enquadramento do envelhecimento como enfermidade somente e alimente o preconceito existente. Para a gente falar sobre isso, nós vamos receber agora o Marcelo Altona, geriatra do Albert Einstein, aqui conosco. Muito boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa programação. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, prazer é meu. Espero poder contribuir aí um pouquinho com essas dúvidas não tão simples de serem esclarecidas, né? Pois é, de fato, nem tão simples, porém assuntos que nós precisamos desnudar. Nós já sabemos, não é, que os idosos, de maneira geral, nós sempre vimos repletos de preconceitos. Recentemente entrevistei aqui um colega seu, geriatra, né? Eu não me lembro agora o nome, infelizmente, uma colega, na verdade, se não me engano. E eu disse uma opinião do Fernando Martins, e vou repeti-la aqui porque eu não tenho medo de dar minha opinião, né? Que a Covid só matou o que matou de gente no Brasil porque no começo teve essa questão que só matava idoso, só matava velho. E no Brasil não se liga, não se respeita o idoso, né? Então a pessoa andava sem máscara na rua porque quem morria era velho. Já viveu bastante, já fez o que tinha que fazer. E eu aposto que a pessoa arrumaria briga na rua se visse outro sem máscara se a Covid matasse criança. Vai matar meu filho? Você é louco? Ia dar uma muqueta na cara do cidadão para ele pôr a máscara, para ele se vacinar, para ele se cuidar, manter o isolamento, não fazer festinha clandestina, entre outras ações imbecis que as pessoas vêm fazendo ao longo de quase 2 anos. Dito isso, eu repasso essa batata quente às mãos do Dr. Marcelo, porque eu parto desse pressuposto, essa é uma questão mundial da OMS, mas que no Brasil deve ter um cuidado por nuances como essa, de não respeitar, né? Nós tivemos que escrever de maneira muito rápida um estatuto do idoso para dar as mínimas garantias ao idoso. Nós temos casos e casos de idosos que apanham em casa, aí põe numa casa de repouso, apanha na casa de repouso. O cuidador, que é a pessoa que faz um curso, que é feita... Olha o nome da palavra que o infeliz tem, né? Cuidador. É um mau cuidador. Nós temos uma preocupação desse caso que nós estamos trazendo aqui hoje, em especial no Brasil. Se sim, por quê? E se não, por quê também, doutor? Fernando, você tocou em pontos cruciais dessa discussão. Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente entender o contexto da nossa sociedade, né, da sociedade brasileira, como um país que ainda encara o idoso muitas vezes de uma forma preconceituosa, né, e não tem esse olhar de inclusão, né, do idoso na sociedade. Então, eu acho que é muito difícil para essa sociedade, que, por um lado, ainda precisa caminhar tanto nessa questão de olhar para o idoso, né, com um olhar que ele realmente merece, né? E, de outro lado, Fernando, a gente tem uma comunidade científica, né, que busca incessantemente formas de transformar o envelhecimento num processo o mais saudável possível e fazer com que, obviamente, a vida seja dure o máximo de tempo possível, e entendendo que essa comunidade científica está um pouco por trás dessas decisões da OMS, né? Afinal de contas, o que eles querem é que a gente olhe
para o envelhecimento como uma doença, para que exista um maior investimento, para que essa comunidade científica, para que esses pesquisadores tenham mais condições de investir em pesquisas, comunidade científica e, por exemplo, laboratórios, né, para investimento em remédios, né, e a genética que evolui a passos largos, enfim, está chegando né, com um monte de informações novas em relação a medicamentos, a alternativas, infelizmente ainda não acessíveis, né, para a sociedade, de como fazer com que o envelhecimento seja aí o mais retardado possível. Mas aí, de um lado, a gente tem ainda uma sociedade que está muito, né, anos-luz atrás dessa comunidade científica. Então, na verdade, eu acho que a gente pode olhar das duas formas, né? Como geriatra, eu digo que é muito difícil você transformar o envelhecimento, né, em doença, quando a sua realidade é de receber diariamente, muitas vezes, o envelhecimento mal sucedido no consultório. Né? Então, quando você encontra esse envelhecimento mal sucedido no consultório, ou seja, o envelhecimento com múltiplas comorbidades, com múltiplas limitações, e aí vem alguém e me fala que envelhecimento é doença, o meu olhar é de repúdio, né? Por outro lado, eu olhar para o jovem saudável numa perspectiva de prevenção, e a comunidade científica que pesquisa, né, a longevidade está em busca disso, né? Ou seja, de eu fazer com que as pessoas, se hoje elas podem viver 100 anos, 105 anos, 95 anos, o nosso objetivo é que, né, na próxima, não sei, nas próximas décadas a gente consiga fazer com que as pessoas vivam mais, mas acima de tudo melhor, né? Então eu acho que na verdade a gente está lidando com essa dicotomia aí, né? Com esse equilíbrio difícil dependendo de quem tem esse olhar. Viver mais é o que a gente quer, mas também tem que ser viver melhor, né? Eu acho que esse é o ponto que o senhor coloca, não é, doutor? Porque envelhecer é legítimo, né? Nós não nascemos para ter uma. Nós queremos viver, e aí entra questões sociais, entra outras questões. Nós queremos viver numa plenitude, eu vou usar esse termo, né? Que é viver da maneira de modo confortável, tendo acesso às coisas que são bacanas, enfim, etc. E quanto mais tempo a gente viver, mais a gente vai poder usufruir, mais a gente vai poder ver nossas gerações crescendo, não é? Ver o que você fez ao longo dessa vida. Eu acho que a velhice ideal seria isso, né? Onde você tivesse, né, você chega num ponto onde você começa a ver a sua vida como um filme e passa a ver as realizações que você fez. Não estou falando materiais, né? Acho que não tem uma realização mais bonita do que você olhar. Eu via muito isso pela minha avó, por exemplo, né? Morreu aos quase 100 anos, né? Viveu muito bem, foi uma coisa muito repentina que atirou. A gente brinca, né? Que ela morreu porque deu a data de verdade mesmo, né? Era o necessário. E ela vivia muito feliz por ver que, de todos os irmãos, ela foi a única a última a falecer, mas que ela deixou os filhos, os netos, os bisnetos, quando fazíamos as reuniões, infelizmente era na minha casa, a casa de vó era em casa, e ver, olha só, a matriarca, né, cultuar isso, respeitar isso, né? Agora você tem uma velhice, com doença, vai tentar ter um acesso a um tratamento, não tem. Vai tentar ter acesso ao medicamento, não tem. Você não tem uma família que se importa, você não tem uma sociedade que se importa. Você não tem sequer um motorista de ônibus que pare perto da guia para você subir no ônibus, né? Então isso vai muito além de uma catalogação, né, nessa lista internacional de doenças. Passa por questões sociais também, né? Que isso traga, né, mais acesso. Eu acho que esse é o ponto, não é, doutor Marcelo? Na questão de conseguir dar essas questões que o idoso, eu não digo nem que precisa ou que merece. Eu acho que às vezes o termo merecimento ele é muito subjetivo, mas que é um prêmio de toda uma vida, sei lá. Eu acho que os estudiosos em envelhecimento, especialmente no Brasil, deveriam aproveitar um pouco
essa questão para fazer tudo isso que você está sugerindo, na verdade, Fernando, né? Ou seja, paralelamente a essa declaração da OMS, usar isso como combustível para a gente realmente conseguir colocar o idoso no lugar que ele merece, tratar o idoso da forma que ele merece e, ao mesmo tempo, incentivar que as pessoas jovens, que infelizmente às vezes não enxergam que um dia vão ser idosos, que elas têm que olhar para a saúde delas agora. E quanto antes elas olharem para esse processo, que começa muito antes, né, do idoso propriamente dito, né? Ou seja, a gente já sabe pelos estudos que a partir dos 30 ali a gente já tem, né, sinais claros de início de processo de envelhecimento, para não dizer que isso acontece desde o nascimento, né? A gente deveria usar talvez esse esforço para combater um pouco, né, os nossos problemas aqui mais, né, regionais mesmo aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo trazendo um benefício para que a gente muito em breve possa ouvir uma declaração dessa da OMS e entender isso. Olha, pode ser interessante para a gente esticar essa nossa vida que já está sendo longa e com qualidade, né? O fato é que enquanto ela não com qualidade, enquanto ela não está sendo alongada com qualidade, a gente vai ter sempre né, uma questão aí para lidar com isso, que é, de um lado, o envelhecimento pleno, né, longevo, e, do outro lado, o envelhecimento com multidoenças, né, multimórbido, que a gente chama, com disfunção, né, com perda de função, com incapacidades, né, que é tudo aquilo que a gente não quer como seres humanos, especialmente como geriatras e gerontólogos que, né, estudamos isso e lidamos com isso no dia a dia. Eu acho que o geriatra, né? Não sou, estou muito longe de ser um médico. Eu sou aqui um repórter, um escriba, mas eu acho que o geriatra ele não quer tratar a doença, né? O geriatra ele quer dar essa longevidade com qualidade, ele não quer ficar cuidando de doença. E há essa preocupação, já para finalizar, infelizmente o nosso tempo é curto, doutor, de que essa classificação ela tenha um viés, inclusive mercadológico, porque há um mercado em cima de doença também, né? Há quem lucre, né? Manter as situações complicadas é positivo para muita gente. Tem essa preocupação também nesse sentido? Eu acho, como eu te falei, o mercado mundial que fala sobre longevidade, ele move milhões, né? Então, você tem grandes universidades americanas destinando grandes quantias né, de dinheiro é, estudando a longevidade. E aí a indústria farmacêutica, obviamente, também enxerga isso com potencial, né? E existe uma demanda das pessoas, né? No consultório médico também existe uma demanda das pessoas. Se eu olhar para 15 anos atrás e eu comparar hoje a minha atuação no consultório, hoje eu vejo chegar no meu consultório jovens de 25, 30 anos que já querem entender o processo de envelhecimento e já intervir, né, de uma maneira eficaz. Aí, obviamente, existe um grande buraco, né, entre o que realmente a gente tem de comprovação científica e o que a gente tem de medidas que são implementadas, às vezes sem estudos científicos. Enfim, então é um limite muito tênue entre a prática médica segura, né, a favor da ciência, embasada em ciência, e a prática médica, infelizmente, que se aproxima um pouco aí do charlatanismo, de uma promessa de algo que você realmente não tem como oferecer. Então, eu acho que são todas essas dinâmicas ali, né? O mercado, por um lado, e também o nosso cuidado como profissional de não se deixar, né, assim, se perder um pouco nessa questão do que a ciência está a nosso favor ou não, né? Eu acho que essas questões têm igual importância aí. E que as pessoas possam. Eu gostaria muito de que escrevessem na minha lápide, eu já vou deixar o pedido aí, ó. Viveu, morreu de tanto viver. Acho que esse seria bacana, né? Que as pessoas consigam morrer de tanto viver e não ficar atrás apenas
de reparações, não ficar, sejam de ordem física, de ordem emocional, mas que a gente aproveite esse tempo, não importa a crença de cada um, se a gente vai voltar ou não, se vai para o limbo ou não, se vai para o céu ou não, não sei. A gente só tem essa existência com certeza, a gente só tem o agora para resolver. Então é hora de pensar também numa velhice saudável para os jovens que são tão imediatistas, querem viver o agora alucinantemente como se o mundo fosse acabar amanhã. Parece que é isso, mas é um pouco mais. Na verdade, é muito mais, não é, doutor? Queria agradecê-lo. Imagina, Fernando, um prazer enorme falar com vocês da Jovem Pan. Estou sempre à disposição e eu concordo contigo. Acho que é a gente, todo mundo poder, de forma antecipada, se colocar no lugar do idoso, né, e enxergar um pouco o que tem ali adiante para a gente e fazer hoje, né, mas olhar o hoje pensando sempre nessas possibilidades futuras. É clichê, mas é verdade. Nós somos os idosos de amanhã. Doutor Marcelo Altona, Perfeito? geriatra do Hospital Albert Einstein, um grande abraço. Volte sempre aqui à nossa programação e vamos respeitar os nossos idosos. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Fernando. Agora são 10 horas e 6 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui na programação da Jovem Pan.